Gente, é o seguinte, liberando muito espaço do meu celular, eu vou gravar mais esse vídeo aqui, fazendo alguns pormenores desimportantes da física. Por quê? Porque a teoria das cordas, gente, ninguém aguenta mais, mas tudo bem. Teoria das cordas, mano. Se você tem uma partícula quântica, tá? Ela não pode ser medida por nada, a não ser que seja menor do que ela. O que quer dizer? Que a partícula quântica realmente verdadeira, ela nunca vai ser visível por nada. Aí você fala, poxa, então ela tem que ser o elétron. Porque se o elétron ainda consegue medir uma partícula maior, que seria, por exemplo, um nêutron, um próton, e realmente a partícula realmente quântica, ela não poderia ser, dá para medir ela, porque não haveria algo menor do que ela. Então é por isso que não dá para ver o elétron e não dá para ver a eletrosfera. Mas eles conseguem achar aquele microscópio de tunelamento quântico. E o que ele faz? Ele faz uma pressão elétrica, de campo elétrico. E o que acontece? Ele consegue achar o relevo e falar, ó, isso aqui é o núcleo grande. Aí eles têm a nanotecnologia, tal, o núcleo. Aí vai falar ainda que tem uma eletrosfera em volta. Impossível, filho. Aliás, se nem o elétron dá pra ver, quanto mais a eletrosfera, mano. Porque aí é a dualidade partícula e onda, mano. Porque a dualidade partícula e onda, ela vai falar o seguinte, cara. Se o elétron tá numa forma de partícula, olha lá, Joaquim. E se ele tá numa forma de partícula, tá bom. Mas e se ele tá ainda uma partícula não colapsada? Ele ainda é uma onda. Ele precisa ser, vamos supor, tocado. Ele precisa de uma interação para ele colapsar em forma de partícula. Isso não é uma onda. Quer dizer, se você não consegue ver nem essa partícula, quanto mais essa onda, não dá. É a mesma coisa que as naves do Star Wars, aquele raio da morte. É possível, perfeitamente. Mas você não vai ver um raio assim. A não ser que ou ele está dissipando num meio que dá para dissipar ele e propagar ele para a tua vista, ou então você não vai ver nunca. Imagina que você pega um laser e você aponta ele ali. Você vê a trajetória do laser? Não. Você vê a projeção dele na parede. E a questão é justamente essa, gente. Se você ainda pensa assim, tipo, a eletrosfera dá pra ver? Não, é mentira. Tunelamento quântico? Mentira, que aquilo não dá pra ter uma eletrosfera ali, não dá pra ver. Ainda falo mais, mas a ciência é tão, sabe, fragmentada, os caras tão desarticulados, que quando eles falam de dualidade partícula e onda, quando eles falam da superposição quântica, eles estão falando da mesma coisa. Ainda tem outra questão, que ainda sabe a dupla fenda, a experiência, o princípio da dupla fenda, que ela trabalha com exatamente o padrão de ondas. Aí o que acontece? Você tem uma fenda dupla, se é uma fenda única, ele consegue dizer ainda que a luz, ela consegue ainda, além de não ir reta, ela diverge, tá? Essa é uma outra questão estranha, porque você tem que se provar qual é a interação que a luz faz na borda para ela vir por lado. Não dá, eu já abordei essa questão. Mas aí você ainda fala que se ela diverge e a outra fenda diverge, o padrão de ondas, o que ele vai fazer? Ele vai criar um padrão de ondas de interferência construtiva e destrutiva. Você vai ter um monte de faixa uma fonte de faixa representando as fendas, mas sim, faixas, dupla fenda, padrão da dupla fenda, mano. Aí só que essa questão também implica no quê? Que se você jogasse elétrons, partículas, o que acontece? Eles são pontiformes. Mas se você joga ondas, o que acontece com as ondas, mano? Diz esse experimento que a onda, a mesma onda atravessa duas fendas. É a mesma onda.
Como? Porque a lógica é que sim, uma partícula é o pontiforme e uma onda. Uma onda não é uma partícula, uma onda não é pontiforme. O que é uma onda, mano? A onda não é representada por um ponto. Ela é um ente físico, mano. Mas diferente da partícula, ela é uma onda espalhada no espaço. E aí o que acontece? O Einstein veio falar da dualidade partícula e onda. Tem o entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico, o que ele fala? Que se você tem uma onda, exatamente, irmão. Se você propaga uma onda, ela tá aqui e ali ao mesmo tempo.